Olá pessoal, tudo bem? Eu disse que eu falaria a respeito dos negros nas escrituras, porque essa questão veio à tona com a designação de leitura do Vem Segue-me recentemente. Eu sei que esse é um assunto complexo, que suscita muitos sentimentos fortes para algumas pessoas, e existem certas questões nas escrituras e na história da igreja que não são absolutamente claras, por isso a gente precisa tomar cuidado ao investigar essas coisas, para não tomar certas conclusões antes da hora. Então, o que eu quero fazer com esse vídeo é colocar certos acontecimentos dentro do devido contexto. Eu não pretendo ser exaustivo e terminar o assunto, tá? Não quero dar um ponto. Se eu pudesse fazer isso, né? Mas é um assunto, como eu falei, que demanda muito investigação histórica, doutrinária. Mas eu gostaria de oferecer alguma orientação e talvez até trazer alguma paz. E, de certa forma, sedimentar o terreno para que aqueles que estão ouvindo possam fazer sua própria busca pessoal da verdade. Antes de começar, eu quero dizer, como se não fosse evidente, que eu não sou negro, da forma que consideramos negro hoje em dia, mas eu me considero pardo. Isso porque na minha árvore genealógica eu posso encontrar, assim como muitos brasileiros, ancestrais mulatos e negros. A minha avó materna, ela contava sobre a bisavó dela, chamada Floriana Maria Prestes, que foi uma escrava negra, que se casou com um sacerdote católico, o padre. E eu não quero usar essa minha linhagem para dizer que eu tenho lugar de fala, enfim, que eu sofri preconceito racial. Não é isso. Eu sei o que é preconceito por outras coisas, não pela raça, mas porque vim para um país estrangeiro, a questão de idade, estar numa cidade muito nova e eu já sou mais velho, enfim. E eu não quero dizer também que o termo raça ele deve ser usado na nossa discussão aqui da forma que a gente tem. Talvez você use esse termo de uma outra maneira, tá? Então, eu quero tomar esse cuidado. Meus irmãos, o que importa é que no final todos nós somos membros da mesma família humana. Nós cremos que somos descendentes de Adão, depois de Noé, que repovoou a terra, e mais importante que isso, nós somos todos filhos espirituais de nosso Pai, o Pai Celestial. O livro de Mórmon ensina, por exemplo, que Deus não repudia quem quer que o procure. Negro e branco, escravo livre, homem e mulher. Lembra-se dos pagãos e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Está lá em 2 Nef 26:33. Marque essa escritura, porque é muito importante. Vamos enfrentar então algumas questões sobre raça, etnia ou evangelho. Eu recebo várias perguntas relacionadas a esses temas. Eu tenho vários vídeos já tratando sobre essas coisas aqui na Central do Livro de Mórmon, que vocês estão vendo esse vídeo, e também no canal Videira Verdadeira. É importante que para complementar as coisas que eu estou dizendo aqui, vocês acessem os materiais que eu vou deixar na descrição. Lá vai ter artigos, vídeos que vocês podem saber mais. Lembro vocês que eu não falo em nome da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Tudo o que eu disser aqui é a minha visão pessoal a respeito do assunto. E eu peço que se vocês usarem minhas palavras, que o vídeo vai ficar um pouco longo, às vezes vocês querem cortar para realçar alguma coisa, cuidado para não tirar o que eu digo do contexto. Porque se não for apresentado de uma forma completa, pode parecer que eu estou dizendo exatamente ao contrário daquilo que eu quis dizer. Tá certo? Antes de começar, deixa eu contar uma experiência para vocês, já compartilhei antes, da época que eu era um missionário de tempo integral. Geralmente, os missionários deixam uma mensagem após os membros bondosamente oferecerem o almoço para nós. E naquele dia, lá em Paranaguá, no Brasil, o irmão, ele que era o conselheiro do bispo, ele era negro, e ele queria compartilhar um pensamento conosco. Ele disse que quando ele entrou na igreja, ele se deparou com a questão do sacerdócio, porque por muitos anos, como nós vamos discutir nesse vídeo, a igreja ela não deu o sacerdócio aos homens negros. E ele compartilhou como ele estava confuso com essa questão, porque de um lado ele amava a igreja, a doutrina da igreja, das famílias eternas, da salvação dos mortos, Jesus Cristo, mas por outro lado tinha esse conflito, né? E ele não estava entendendo isso. Então ele contou que um líder da igreja acabou visitando a região, chamado Elvésio Martins. Vocês conhecem o irmão Marcos Martins, que é o filho do Elvésio Martins. Ele está aqui no canal da Central do Livro de Mórmon.
Naquela ocasião, ele visitou e ele teve a oportunidade de conversar com esse líder e essa questão foi levantada. Então, enquanto que ele contava para nós sobre a experiência com o irmão Elvésio Martins, ele disse que o Espírito confortou ele e ele chorou. E quando ele estava contando para nós, ele chorou também. E nós ficamos muito sensibilizados, porque o Espírito estava muito forte. Ele teve uma experiência espiritual naquela ocasião. E depois de muitos anos do acontecido, nós estávamos tendo a mesma experiência espiritual, porque o mesmo sentimento que ele teve a conversar com esse líder sobre essas questões que ele não entendia, nós tivemos também. Não foi uma palestra acadêmica, não foi uma justificativa teológica, não foi uma declaração oficial dizendo os motivos da restrição do sacerdócio, simplesmente ele recebeu um influxo espiritual muito forte. E isso trouxe uma paz que excede todo o entendimento. Ele soube que Deus o amava e que a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias era verdadeira, que nenhuma bênção lhe seria negada. Então eu convido vocês, meus irmãos e irmãs, que estão se debatendo com questões sobre a igreja, a história da igreja, a buscarem esse mesmo espírito. Eu não quero dizer que ao receberem essa paz espiritual, vocês vão parar da sua busca por respostas. É importante buscar conhecimento. Nós temos que tentar entender as coisas que aconteceram. E também nós temos que lutar contra o racismo e preconceito. Essas coisas têm que ser banidas. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Espírito ele pode transmitir verdades essenciais que vão nos ajudar na nossa vida, de maneira que ninguém mais pode. Esse vídeo não pode. E nem outros recursos podem. Você tem que acessar o Espírito Santo. E aí você vai ver as coisas como Deus vê, porque Ele ensina a verdade das coisas como foram, como são e como serão. Vamos lá para algumas questões então. É verdade, Lucas, que os negros são descendentes de Caim e são amaldiçoados? Essa ideia que eu já recusei em outros vídeos, já expliquei para vocês que não é verdade, de que os negros africanos eles são descendentes de Caim, é uma construção teológica que vem lá da Idade Média. Ela visa justificar a escravidão dos povos africanos nos períodos de colonização. Então eles precisavam de uma base para fazer aquele absurdo. E aí eles pegavam esses trechos de escrituras e tentavam dizer, vocês são amaldiçoados. Eles usavam, por exemplo, Gênesis 4, 11 a 17 e Gênesis 9, 20 a 29. Lá encontra-se a maldição de Caim, de que ele seria fugitivo e errante na terra e que teria uma marca para distingui-lo de outros. E a maldição de Noé sobre Canaã, que era um dos filhos de Cão, segundo essa explicação, a maldição seria ele ser servo. Esse povo ele ia habitar num lugar estéril, e aí as pessoas dizem, esse lugar estéril é a África. Mas, gente, por razões bastante... Eu nunca estive na África, quero muito estar. Mas com a internet, com a tecnologia, a gente sabe que a África ela não é um lugar estéril. E Caim, a pele escura, que as pessoas dizem que era a pele negra, não tem razão, porque pelo próprio texto você vê que a maldição dele é ser afastado da presença de Deus. Em nenhum momento diz que a maldição é a cor de pele. Aliás, se ele teve uma mudança na pele, porque recebeu uma marca, não diz que é uma mudança na pele, era na verdade uma proteção para que as pessoas não matassem ele. Então é um elemento de benignidade e não de maldição. A pérola de grande valor, nós vamos discutir bastante sobre ela nesse vídeo, fala que Cão, filho de Noé, ele se casou com uma ancestral de Caim. Agora, nós sabemos que a esposa de Cão era justa, porque não teria como ela sobreviver ao dilúvio de outra maneira, não é verdade, meus amigos? Se vocês lerem em Pedro 3,20, vai dizer que apenas 8 almas sobreviveram ao dilúvio. 8 almas que escolheram não se rebelar contra Deus. E a esposa de Cão era uma delas. Então nós sabemos que ela não pode ser uma mulher iníqua, levar uma maldição adiante. Nós vemos em Gênesis 9 aquela história de Noé bebendo vinho como uma história incompleta. É confuso. O profeta Smith diz para nós que nós não temos todos os detalhes sobre o que aconteceu lá. Aparentemente, Cão cometeu um pecado, mas olha só, foi o filho dele, Canaã, que foi punido. Nós sabemos que essa punição incluiu o banimento do sacerdócio, mas não significa necessariamente uma mudança de pele. A pele de Cão e dos descendentes dele, que seja Canaã, né, não necessariamente ficou mais escura. Se vocês olharem lá em Abraão 3, 21 a 27, diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Ora, esse rei do Egito descendia dos lombos de Cão.
e por nascimento era participante do sangue dos cananeus. Dessa descendência nasceram todos os egípcios, e assim se conservou o sangue dos cananeus na terra. A terra do Egito, sendo primeiramente descoberta por uma mulher que era filha de Cão, então veja, já não é Canaã, era filha de Cão, né? E filha de Egitos, que em caldeu significa Egito e quer dizer aquilo que é proibido. Bom, até aqui na escritura, gente, a gente tem informações interessantes, vamos revisar. Não tem nada que nos conecte à ideia de pele amaldiçoada. Vocês viram alguma coisa? Não tem nada. Então vamos lá. Quando essa mulher descobriu a terra, esta estava debaixo da água. Posteriormente estabeleceu seus filhos nela. E assim nasceu de Cão a raça que conservou a maldição naquela região. Ok, agora, está falando de uma maldição. Tenho certeza que Abraão tinha mais detalhes sobre a história de Gênesis 9. Nós não temos, infelizmente. Aparentemente, os descendentes de Cão, que foram os primeiros a habitarem na fértil localização do Nilo e formarem o grandioso reino do Egito Antigo, eram amaldiçoados. Que tipo de maldição era essa? Vamos continuar no texto para ver se a gente descobre. Ora, o primeiro governo do Egito foi estabelecido pelo faraó, que era filho mais velho de Egito, filho de Cão, e foi a semelhança do governo de Cão, que era patriarcal. Então já tem um problema aqui, ó. Como eu falei para vocês, Egitos era filha de Cão. Ela era irmã de Canaã, a quem a Bíblia diz que foi amaldiçoado. Então quem foi amaldiçoado na verdade, gente? Foram todos os filhos de Cão, que inclui Canaã e Egitos, ou não? Tá meio confuso. E isso só mostra, gente, que a gente não tem todas as informações. E quando a gente não tem todas as informações, é incorreto, para dizer o mínimo, tentar vincular isso, né, essa maldição, à cor de pele. O texto não diz isso. Olha o que o texto diz. O faraó, sendo um homem justo, estabeleceu o seu reino e julgou o seu povo sábio e justamente todos os seus dias, procurando sinceramente imitar a ordem estabelecida pelos pais nas primeiras gerações, o governo patriarcal. Nos dias do primeiro reinado patriarcal, sim, no reinado de Adão e também de Noé, seu pai, que o abençoou com as bênçãos da terra e com as bênçãos da sabedoria, mas amaldiçoou com respeito ao sacerdócio, sendo o faraó desta linhagem, pela qual ele não tinha direito ao sacerdócio, embora os faraós o reivindicassem por sua descendência de Noé, através de Cão. Assim meu pai, Abraão, que está falando, né, do pai dele, foi desviado pela idolatria deles. Beleza. Agora temos muitas informações interessantes, mas apesar dessas informações, nada vincula, aliás, o direito do sacerdócio com a cor de pele. Tem um outro relato que está lá em Moisés 7. Lá Enoque ele tem uma visão de uma guerra terrível entre o povo de Canaã e o povo de Sum. Mas é importante dizer que o povo de Canaã, mesmo Canaã que é mencionado aqui, ele não é o neto de Noé. E porque isso está acontecendo antes do dilúvio, antes de Noé nascer. E nós lemos o seguinte lá em Moisés 7, de 7 a 8. E o Senhor disse-me, profetiza. E eu profetizei dizendo, eis que o povo de Canaã, que é numeroso, irá batalhar contra o povo de Sum e matá-los-á, até destruí-los por completo. E o povo de Canaã dividir-se-á na terra, e a terra será estéril e infecunda. Nenhum outro povo viverá ali, a não ser o povo de Canaã. Pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor, e a sua esterilidade continuará para sempre. E uma cor negra desceu sobre os filhos de Canaã, de modo que foram desprezados entre todos os povos. Vamos analisar com cuidado, porque aqui, nessa passagem, aparentemente está dizendo que o povo de Canaã era negro e recebeu uma maldição. Mas
Se formos sinceros com o texto, nós veremos que a terra é que foi amaldiçoada. E foi amaldiçoada com muito calor, né? Se tornou estéril. Se isso se refere à África, meus irmãos, o texto não diz. Até porque o nome África nem existia naquela época, né? Antes do dilúvio. Mas se for a África, certamente deve ser uma parte bem limitada desse incrível continente, porque a África ela é repleta de vida, animal, vegetal, é um continente incrível. Não é estéril de maneira nenhuma, talvez é o continente menos estéril. Tem uma enorme variedade de flora, fauna, e se você duvida disso, digita aí na internet e vê umas fotos, uns vídeos. Então, não se refere a lá. Mas vamos voltar ao texto, que às vezes eu fico especulando, viajando muito também. Diz que o povo de Canaã dividiu-se na terra, e a terra era estéril e infecunda, e nenhum outro povo viveria ali, a não ser o povo de Canaã. Essa pesada maldição adveio porque eles exterminaram o povo de Som. Isso foi um dos eventos mais terríveis que aconteceu na história do mundo. Depois houve outros massacres como esse, mas esse talvez tenha sido o primeiro. E diz que uma cor negra desceu todos os filhos de Canaã, de forma que eles foram desprezados. O que será que significa cor negra nesse contexto? Será que tem a ver com a melanina, com a cor da pele? Será que devido à alta exposição do sol, né, nessa terra infecunda, eles escureceram? Será que quando eles aniquilaram o povo irmão deles, eles tiveram uma aparência imediatamente alterada, assim, ó, num piscar, puf, ficaram mais pretinhos? Será que é isso? Meus irmãos, eu acho que nenhuma dessas ideias prospera, simplesmente porque a divisão racial que nós temos hoje não existia na antiguidade. Eu desafio vocês, por exemplo, a irem na Bíblia e acharem a palavra negro no contexto de raça como nós usamos hoje. Você não vai achar, vai perder tempo. Mas, Lucas, significa que não havia pessoas com várias cores e raças? Não, gente, não é isso que eu estou dizendo. Existia uma certa diversidade na tonalidade e até raça, mas o conceito de raça para eles era totalmente diferente do que nós temos hoje, depois da colonização. E até hoje, né, determinados países usam diferentes modelos para dividir as pessoas. Então, quando vocês lerem as escrituras, não associa necessariamente a palavra negro, mesmo que ela esteja ligada à pele negra, com pessoas de pele escura hoje. A versão que nós temos da Bíblia, a versão da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias e o livro de Mórmon ajudam a gente a entender que a palavra negro é, na verdade, uma expressão idiomática que vem do hebraico, que significa sombrio, abatido, escuridão espiritual. Não tem nada a ver com a cor de pele, é uma condição espiritual e não física. Eu sei que quando a gente lê as escrituras, a gente tenta trazer, e a gente faz isso, né? O nosso cérebro faz isso, ele traz conceitos da nossa cultura e a gente tenta interpretar as escrituras da forma que a gente entende. Mas se a gente vê as escrituras como elas foram escritas, Jeremias 8:21, por exemplo, se você vê na 1, 2, 10, por exemplo, a palavra preto que está lá, que às vezes é traduzida como negro, né? É definida como uma expressão idiomática, que significa exatamente isso que eu tenho falado para vocês. É um estado mental, um estado emocional, um estado de decaimento das coisas de Deus. Nunca se relaciona a um estado físico, ainda mais a cor da pele, tá certo? Então, quando nós estamos lendo lá em Moisés 7:22, é um texto antigo, quando diz que Enoque também viu os remanescentes do povo que eram os filhos de Adão. E era uma mistura de toda a semente de Adão, exceto de Caim, pois a semente de Caim era negra e não tinha lugar entre eles. Quando diz isso, que a semente era negra, está simplesmente dizendo que eles tinham sido privados das bênçãos da plenitude do Evangelho, bem como a sua posteridade. Aí você diz, mas Lucas, mas eu não acho isso não, eu acho que é um significado mais literal aqui. Você pode interpretar a Escritura como você quiser. Agora, o que nós temos que buscar é a verdade. Será que é isso realmente que significa? Será que quando os antigos escreviam, eles estavam querendo dizer a cor da pele? Não é o que os especialistas e uma análise mais cuidadosa das Escrituras nos mostram. O negro mencionado nas Escrituras, para mim, se refere a um estado espiritual, não tem nada a ver com a cor da pele. O que eu vejo é que a maldição
que foi removida durante o dilúvio. Porque lembra, os filhos de Noé e suas esposas eram justos. Mas, devido a algo que aconteceu que nós não entendemos bem, Noé amaldiçoou uma parte da descendência dele. E privou esses descendentes das bênçãos do sacerdócio. As referências à cor negra, que estão lá em Moisés, Abraão, por todo o Velho Testamento, até no livro de Mórmon, que nós vamos comentar já, eles referem-se mais ao estado espiritual do que físico. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Isso me direciona a outra pergunta, na verdade, porque tem gente que pergunta o seguinte: o livro de Mórmon ensina que os lamanitas foram amaldiçoados com uma pele escura? Isso é verdade? Não, meus amigos. Vamos ler as passagens que algumas pessoas usam para afirmar essas coisas e tentar entender. Diz o seguinte: ele, Deus, fez cair a maldição sobre eles. Sim, uma dolorosa maldição, por causa de sua iniquidade. Pois eis que haviam endurecido o coração contra ele, contra Deus, de tal modo que se tornaram como uma pedra. É Nefe dizendo aqui, né? E como eram brancos, notadamente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para o meu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. Aqui parece que a pele escura está relacionada à aparência física. Embora nós sabemos que Leí, Nefe, esses primeiros escritores do livro de Mórmon, eles eram da casa de Israel e eles estavam imersos na cultura dos judeus. E como Jeremias, como as escrituras que li para vocês, eles consideravam a pele negra como uma referência de falta de espiritualidade. Ainda assim parece que, lendo essa passagem, está falando mais sobre aparência física, né? Como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para o meu povo. O Senhor Deus fez com que a pele se tornasse escura. Parece indicar, não é? Que houve mesmo uma mudança fenótipica, de modo que os nefitas e lamanitas eram distintos, tinha uma distinção racial muito evidente. Bom, essa é uma hipótese, é verdade. Muita gente acredita nisso. Mas vamos considerar o seguinte. Primeiro, Israel tinha regras duras com relação ao casamento. A gente vai ver durante o estudo do Velho Testamento, do Vem Segue-me, que eles tinham que casar com pessoas dentro do convênio. Então, eles eram muitas vezes admoestados a procurar gente dentro daqueles que tinham as mesmas crenças. Nefe e Leí, eles conheciam essas coisas. Os lamanitas, eles conheciam, mas eles se afastaram desse convênio. E eles não viviam mais essas leis. E é bem possível que os lamanitas tenham se misturado com outros povos, que segundo pesquisas arqueológicas e até evidências dentro do livro de Mórmon, mostram que estavam aqui nas Américas, antes de Leí chegar. Então, como os lamanitas não precisavam cumprir a lei de Moisés, a cultura judia para eles não importava mais, então eles podiam casar com esses. E esses casamentos fora do convênio podem ter mudado a aparência deles. E a gente chama isso de exogamia, né, que é casamento fora de um grupo, de uma tribo. E é semelhante à proibição que os israelitas antigos, como eu falei para vocês, receberam de não casar com os cananeus. Os cananeus, eles eram as pessoas que estavam vivendo na terra prometida, antes de Israel a conquistar. E como eles eram um povo com uma religião muito parecida, embora não fosse a religião verdadeira de Jeová, eles tinham também uma proximidade e uma familiaridade com os costumes da região. Seria atrativo, né, encontrar parceiros para casar lá. Mas o problema disso é que eles iam acabar se misturando com uma religião falsa. E aí é por isso que Jeová ele estabelece através dos profetas o seguinte: não pode casar com os cananeus. E eles tinham outras regras de casamento também, casamentos com pessoas de outras tribos, mas por questão de herança, de terra e outras coisas, né? E parece que a mesma mentalidade foi reproduzida aqui nas Américas. Os nefitas, eles eram explicitamente proibidos de se misturar ou de se casar com os lamanitas. Porque se eles fizessem isso, eles acabariam sendo amaldiçoados. E a maldição era não ter o evangelho. Então, veja que de toda essa nossa conversa aqui, a gente não está falando de cor de pele. Assim diz o Senhor Deus: eu farei com que os lamanitas sejam repugnantes para o teu povo, Nefe, a menos que se arrependam de suas iniquidades. Então, se arrepender, já ia tirar a maldição.
E amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoada com igual maldição. E o Senhor assim disse, e assim foi. E por causa da maldição que caiu sobre eles, tornaram-se um povo preguiçoso, cheio de maldade e astúcia, e procuravam animais de caça no deserto. E o Senhor Deus disse-me: eles serão um castigo para teus descendentes, a fim de fazer com que se lembrem de mim. E se não se lembrarem de mim, não derem ouvidos às minhas palavras, castigá-los-ão até que sejam destruídos. Embora o termo lamanita tenha se tornado uma designação política para todos os não-nefitas, a gente lê lá em Jacó 1:13 a 14, por exemplo, é provável que não houvesse apenas lamanitas lineares, né, vindos de Leí, mas que tinha uma mistura, como eu falei para vocês. Porque senão nem teria como o povo ter crescido tanto. Lembra que eles não praticavam a poligamia e que em algumas gerações depois já tinham povoado bastante lugares, né? Então, a proibição que os nefitas recebiam era muito parecida com a proibição dos israelitas para com os cananeus. Eles proibiam eles de se unir a determinadas localidades. E isso servia como uma prevenção da apostasia. Então, repetindo, como os lamanitas se casaram com outros povos, a aparência física deles pode ter sido alterada com o passar das gerações. Também é verdade que a alta e prolongada exposição ao sol, ainda mais no começo da nação lamanita, já que eles andavam praticamente nus, né? A gente lê lá Zênef falando sobre isso e um pouco também Enos falando sobre isso. Eles andavam praticamente nus. Pode ficar mais moreninho, né? Quando eu vou pro sol, por exemplo, eu fico mais moreninho. Quando tá no inverno, assim, trancado dentro de casa, não. Então, mas essas são hipóteses, né? Tem um estudioso das escrituras, eu vou mencionar, o seu nome é John L. Sorensen, e ele disse o seguinte a respeito disso. Disse o seguinte a respeito disso. Quão escuro é escuro? Quão branco é branco? Thomas Mendel, por volta de 1560, um explorador espanhol, disse que os índios das áreas costeiras do Pacífico na Guatemala, onde esse pesquisador coloca os primeiros lamanitas, eram mais escuros do que aqueles das áreas mais frias e altas, onde ele coloca os primeiros nefitas. Os montanheses, disse Mendel, pareciam pouco diferentes dos espanhóis. E essa observação é sublinhada por um incidente histórico interessante que ocorreu no outro extremo da Mesoamérica, durante a conquista azteca por Cortés. Diante de uma rebelião em sua base no Golfo do México, o comandante espanhol enviou espiões da região central do México para avaliar a situação. Entre um grupo de seus aliados índios, ele enviou 2 espanhóis de pele relativamente escura, vestidos como nativos. Eles conseguiram ficar no acampamento dos rebeldes por um longo período. Depois voltaram para relatar o estado das coisas na sua própria identidade espanhola, a relatar as coisas. E a sua identidade espanhola nunca foi detectada. E o padre Tomás Gage chamou os índios da região central de chipas de pele clara e os nativos da Nicarágua de brancos indiferentes. Por outro lado, a cor de outros índios se aproximava do que poderia ser chamado de pele escura. Os tons de peles dos povos sobreviventes das terras do Livro de Mórmon inclui uma faixa substancial do marrom escuro ao branco virtual. Essas cores cobrem quase a mesma faixa encontrada antigamente na costa do Mediterrâneo e no Oriente Próximo. É provável, portanto, que a distinção objetiva da tonalidade da pele entre nefitas e lamanitas tenha sido menos acentuada do que a diferença subjetiva. A escritura deixa claro que os nefitas tinham preconceito contra os lamanitas,
lá em Jacó 3:5, Mosias 9:1-2, Alma 26, do 23 ao 25, dão indícios disso. Isso deve ter influenciado como eles percebiam seus inimigos. A descrição nefita e lamanita se enquadra em um padrão conhecido no Oriente Próximo. Os habitantes das cidades sumérias da Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C., viam os amorreus, parentes de Abraão, que moravam no deserto, como selvagens escuros, que viviam em tendas, comiam seus alimentos crus, deixavam os mortos insepultos e não cultivavam colheitas. Os sírios urbanos ainda chamam os nômades beduínos de as feras. A imagem nefita de seus parentes em Jarom 1:6 e Enos 1:20 soa tão semelhante aos epítetos do Oriente Próximo, que essa linguagem provavelmente deveria ser considerada uma fórmula literária, em vez de uma descrição objetiva. Rotulagem aplicada a qualquer temido, desprezado, pessoas atrasadas. Mas tudo isso não exclui uma diferença cultural e biológica entre os dois grupos. A questão, meus irmãos, é quão grande era essa diferença? Nós podemos duvidar que tenha sido tão dramático quanto os nefitas eles fazem parecer ao primeiro momento, né, quando a gente lê. A primeira é uma noção de que uma determinada cor associada à pele. Todas as populações humanas têm variações de cor. Existem diferenças de pigmentação em todas as populações. Embora haja um conjunto de pessoas cuja pele pode ser muito negra, elas não são nativas do hemisfério ocidental. Dizer que qualquer amerídio tem uma pele negra é incorreto, mesmo na nomenclatura moderna da cor de pele. Eles são chamados muitas vezes de peles vermelhas, né? Ou vermelhos. Mas dá para reconhecer, gente, que não existe ninguém vermelho. Aqueles cuja pele é chamada de branca também não são brancos, ou são? Os asiáticos são chamados de quê? Pele amarela, os amarelos, mas eles não são amarelos. As designações da cor da pele são descrições culturais, nunca científicas. Eles são baseados em algumas percepções visuais, mas se aglutinam em grandes categorias que refletem a tendência humana de categorizar as pessoas. Embora a cor de pele tenha sido associada à raça, o valor da cor relativa da pele era social e não racial. Na Inglaterra elisabetana e na cultura romana anterior, a pele escura era sinal de um trabalhador comum e a pele mais clara, branca, o sinal da nobreza. Essa diferença percebida estava simplesmente relacionada à exposição ao sol, indicando que se a pessoa era mais morena, né, então ela era obrigada a trabalhar fora para ganhar a vida. Os romanos eles usavam um composto baseado em giz para colocar na cara, para clarear a pele e para realçar essa diferença. Olha, eu não preciso trabalhar todos os dias, sou branco. Os humanos certamente colocaram valores na cor da pele. Mas, na maior parte da história, o valor era relacionado a questões sociais e não raciais. A associação da presença da cor da pele com uma raça é puramente descritiva. O uso dessa cor de pele para fazer suposições culturais sobre a raça é social. As cores também têm significados sociais que são bastante separados da descrição da percepção do olho das ondas de luz. Os humanos tendem a fazer conjuntos binários opostos, dos quais o preto e o branco formam um conjunto clássico. As duas cores, né, branco e preto, são consideradas opostas uma à outra. A cada uma delas é atribuído um valor distinto e muitas vezes um valor social. O branco vai representar o bem, o preto vai representar o mal. Assim, alguém pode ter um coração negro, mas essa descrição é uma qualidade, não um pigmento. No livro de Mórmon, os nefitas tinham que lidar com desafios de preconceito contra os lamanitas,
Várias vezes os profetas do livro de Mórmon falam sobre isso, né? Para eles não terem preconceito contra os irmãos dele. E o que fazia eles imundos, os lamanitas serem imundos e serem repudiados, era porque eles não guardavam os mandamentos. Se você ler lá em Jacó, está lá em Jacó 3, o rótulo imundo, que acompanha escuro, ele tem um melhor significado. A gente pode ver em 1 Nef 12, 23, Mórmon 5, 15. Ai, ai de vós, que não sois puros de coração, que estáis hoje imundos diante de Deus. Porque a não ser que vos arrependais, a terra será amaldiçoada por vossa causa. E os lamanitas, que são imundos como vós, não obstantes amaldiçoados, desculpa, os lamanitas não são imundos como vós, mas são amaldiçoados com uma dolorosa maldição, afligir-vos-ão até vos destruir. Então veja aí, os lamanitas são escuros e imundos, né? No entanto, essa imundícia, essa escuridão, é uma qualidade moral. Em nenhum momento Jacó está dizendo para o seu povo que eles são mais moreninhos, que são negros. Não tem nada disso. Na verdade, ele está querendo mostrar que as práticas iníquas dos nefitas vão levar eles a uma maior escuridão espiritual, afastamento de Deus. E para eliminar qualquer coisa de preconceito, ainda que não racial, mas social, né, porque eles se distinguem como povos, ele disse: arrependei-vos de vossos pecados. Se não fizerem isso, a pele deles será mais branca do que a vossa, quando fordes levados com eles perante o trono de Deus. Portanto, vos dou um mandamento, que é a palavra de Deus, que não mais os injurieis por sua pele escura, nem os injurieis por causa de sua imundície, mas deveis recordar vossa própria imundície, e lembrar-vos de que a imundície deles lhes adveio por causa de seus pais, ou pelos erros dos pais, né, de terem escolhido um caminho fora do convênio. Agora, para o leitor moderno, como eu e você, fica um pouco difícil, porque Jacó fala assim da cor da pele, fala diretamente, né, da cor da pele. Mas lembra que as questões raciais e essa série de classificações que nós temos hoje, que tange a cor da pele, não existia naquela época. Ele está falando da nossa posição diante de Deus. Ele está dizendo que se não guardarem os mandamentos, a pele deles será mais branca diante de Deus no último dia. E aí a gente pode ver outras escrituras do livro de Mórmon e da Bíblia que nos mostram que a pele, a cor da pele, na verdade é um símbolo da nossa retidão, não a cor física da pele, né? Olha só quando Jesus apareceu nas Américas, o que foi escrito. E aconteceu que Jesus os abençoou, os discípulos, enquanto oravam a ele. E seu rosto sorriu-lhes, e a luz de seu semblante iluminou-os. E eis que se tornaram brancos como o semblante e as vestes de Jesus. E eis que sua brancura excedia toda brancura. Sim, e não poderia haver coisa alguma na terra tão branca como sua brancura. Está lá em 3 Nef 19, 25. Nessa ocasião, os discípulos nefitas se tornaram brancos como Jesus. Se os nefitas já eram brancos na pele, meus irmãos, será que eles se tornaram ainda mais brancos? Será que é isso que está dizendo as Escrituras? Ou será que a tonalidade tropical deles mudou? Eles ficaram brancos. Será que o branco aqui é mais simbólico do que literal? Acho que sim. Acho que a diferença de pigmentação na pele não era algo a ser muito considerado. E há uma boa evidência disso no próprio livro de Mórmon. Em Alma 55, o capitão Moroni, ele está trabalhando para libertar os prisioneiros nefitas. E aí o que ele faz? Ele vai enviar vinho e os guardas nefitas, para os guardas nefitas ficarem adormecidos e ele conseguir recuperar os prisioneiros. E aí, para enviar esse presente, ele procura um lamanita em suas tropas. E ele acha um ex-guarda do rei lamanita. Aí ele, acompanhado por outros nefitas, dá o vinho e consegue executar o plano. Agora, por que ele tem que procurar? Se a diferença de pele fosse tão clara, né, um mais branco, outro mais escuro, ele seria facilmente identificado, mas eles tiveram que procurar. Então, Moroni estava mais interessado na língua e na cultura, né, de como que ele ia se expressar, esse ex-lamanita, porque se enviasse um nefita não ia conseguir agir da mesma maneira, não é? E veja que esse prisioneiro
esse ex-lamanita, ele foi junto com nefitas e os guardas lamanitas não perceberam. Então aí já dá para ver que não tinha uma diferença, ou que se houvesse uma diferença ela não era tão gritante, a ponto de impedir que aquele estratagema ele fosse realizado com sucesso. Eu sei que nós estamos falando bastante a respeito do livro de Mórmon, mas eu acho importante trazer essas questões, porque essas passagens que eu tenho mencionado para vocês, elas são usadas às vezes por críticos para atacarem nossa fé, ou às vezes até para justificar o racismo. Não é agradável a Deus, não é honesto perante o livro de Mórmon que essas passagens sejam usadas para justificar racismo. Porque o branco, brancura, negro, negritude, não necessariamente se referem à cor da pele e à raça. Olha o que Nefe diz: quando o Espírito apareceu para ele, ele viu uma árvore, e era semelhante à árvore que meu pai tinha visto. Sua beleza era tão grande, sim, que excedia toda a beleza, e sua brancura excedia a brancura da neve. Será que a árvore era branca no sentido físico da coisa? Ou será que o branco é que está simbolizando pureza? As metáforas que a gente tem na Bíblia, no livro de Mórmon com a cor branca, elas realmente mostram que esse é o caminho. Veja Joel 2,6, Naum 2, 10, Daniel 11, 35, Lamentações 4, 7 a 8. Vocês vão ver que é assim. Um antigo pesquisador de escritura diz o seguinte: essa incrível coincidentia obsutorum, tá bom meu latim? É o choque de preto e branco. Para os árabes, ser branco de semblante é ser abençoado. E ser negro de semblante significa ser amaldiçoado. E há expressões paralelas em hebraico, em egípcio. Portanto, irmãos, a pele escura que está mencionada no começo do livro de Mórmon certamente pretendia ser um termo pejorativo, mas não era de nenhum modo uma descrição física. Ela serviu para lembrar os nefitas que tinham que se manter afastados dos lamanitas, porque eles não seguiam a sua religião verdadeira. Eu sei que hoje, nós, leitores modernos, nós podemos ficar um pouco desconfortáveis com essas passagens, mas elas não eram, no entanto, baseadas na cor da pele. Muito da cultura que existe hoje nos Estados Unidos e em outros países com relação a preconceito, essas coisas elas foram desenvolvidas depois, né, na época da colonização, não existiam na época de Nefe. Então, muito cuidado ao lerem essas passagens tentando atribuir esse valor. Quando você vê pele escura nas escrituras antigas, provavelmente está falando mais de uma condição espiritual e não de uma condição física. Estou repetindo isso muitas vezes e espero que fique claro de que não podemos atribuir isso a racismo. Vamos para uma outra questão. Por que a igreja negou o sacerdócio e as bênçãos do templo para os negros? A resposta pura e claramente é não sei. Não sei porque que demorou tanto tempo para os homens e mulheres negros da África e os que tinham ancestrais africanos receberem o sacerdócio e as bênçãos do templo. Isso aconteceu. O que nós sabemos é que Joseph Smith, que foi o profeta da restauração, fundador da igreja nesses últimos dias, ele ordenou homens negros ao sacerdócio. E ele era contra a escravidão, ele queria terminar com a escravidão. Sabemos que a restrição começou na época de Brigham Young, em um complexo cenário político que levou à Guerra da Secessão, né, à Guerra Civil dos Estados Unidos. E nós sabemos que os negros das ilhas do Pacífico, da Austrália, que entravam na igreja, eles podiam receber o sacerdócio. Nós sabemos também que em 1978, 120 anos que teve essa restrição, um pouco mais de 120 anos, o presidente Spencer W. Kimball sentiu-se inspirado a mudar essa política e conceder o sacerdócio e as bênçãos do sacerdócio a todo homem, independentemente de raça ou cor. Nós estudamos isso na Declaração Oficial 2 em Doutrina e Convênios, no Vem Segue-me do ano passado. Agora eu vou ler para vocês um artigo que está lá no site da igreja. Na teologia e na prática, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias abraça a família humana universal. Os ensinamentos e as escrituras dos Santos Últimos Dias afirmam que Deus ama todos os seus filhos e torna a salvação disponível a todos. Deus criou muitas etnias e raças diversas e as ama igualmente. Como o livro de Mórmon sempre afirma,
todos são iguais perante Deus. A estrutura e a organização da igreja incentivam a integração racial. Os santos dos últimos dias frequentam as reuniões da igreja de acordo com os limites geográficos de sua ala local. Por definição, isso significa que a composição étnica, econômica e demográfica das congregações de membros da Igreja de Jesus Cristo reflete toda a comunidade local. Então, na África, provavelmente vai ter mais negros. No Brasil, vai ter uma miscigenação, né? Em Utah, vai ter mais pessoas brancas e assim por diante. Então, mas existem algumas alas dessas miscigenações que é normal ter um bispo afrodescendente e pessoas brancas na congregação, origem hispânica e assim por diante. Os membros da igreja de outras raças e etnias regularmente servem uns aos outros nos lares e servem ao lado uns aos outros como professores, líderes dos jovens e uma infinidade de outras designações em suas congregações locais. Tais práticas tornam a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias uma fé totalmente integrada. Apesar da realidade atual, por muito tempo, desde meados dos anos de 1800 até 1978, a Igreja não ordenava homens ao sacerdócio. E certos homens e mulheres foram negados as bênçãos de investidura e de selamento. A Igreja foi estabelecida em 1830 durante um período de grande divisão racial nos Estados Unidos. Naquela época, muitas pessoas que tinham antepassados de ascendência africana viviam como escravos, e a discriminação racial e o preconceito eram comuns e habituais entre os americanos de pele branca. Aquela realidade, embora não familiar e nos incomode hoje em dia, influenciava as pessoas de todos os aspectos, inclusive religiosos. Muitas igrejas cristãs daquela época, por exemplo, elas segregavam as pessoas. Isso não aconteceu na Igreja dos Cristãos dos últimos dias, que sempre admitiu o batismo independente da cor e da raça. Joseph Smith abertamente se opôs à escravidão. Nunca existiu na igreja uma norma geral de congregações segregadas. Durante as primeiras 2 décadas de existência da igreja, alguns homens negros foram ordenados ao sacerdócio. Um desses homens, Elijah Abel, também participou das cerimônias do templo em Kirtland, Ohio, e foi batizado posteriormente como procurador em favor de parentes falecidos em Nauvoo, Illinois. Não há evidências confiáveis de que qualquer negro tenha sido negado ao sacerdócio na época do profeta Joseph Smith. E um conselho privado da igreja após a morte do profeta Joseph Smith, Brigham Young elogiou um homem negro dizendo: aqui temos um dos nossos melhores elders, um africano. Mas em 1852, Brigham Young disse publicamente que os homens negros não mais seriam ordenados ao sacerdócio. Eles podiam continuar se filiando à igreja, de fato isso aconteceu, ser batizados, receber o dom do Espírito Santo, mas não podiam ser ordenados ao sacerdócio. E isso aconteceu. E depois de Brigham Young, outros presidentes da igreja também proibiram e pediram que os negros entrassem no templo. Agora, houve muitas teorias para explicar por que isso aconteceu, mas nenhuma delas é oficial da igreja. Eu vou continuar lendo, estou lendo um pouco rápido, um pouco pulando assim, mas eu acho que é importante a gente saber. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi restaurada em meio a uma cultura racial altamente contenciosa, em que os brancos possuíam grandes privilégios. Em 1790, o Congresso dos Estados Unidos, por exemplo, limitou a cidadania a pessoas brancas. Depois disso, o trabalho escravo se tornou legal, principalmente no sul dos Estados Unidos, e a discriminação racial era generalizada em todo o país, tanto no norte como no sul. Havia proibições sobre o casamento interracial. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos disse que os negros não possuíam nenhum direito que o homem branco deveria respeitar. E aí então teve a Guerra Civil. A escravidão foi abolida nos Estados Unidos. A Suprema Corte decretou, que tinha que ter uma separação entre brancos e negros e que isso era constitucional. Depois disso, a Corte reverteu. Houve um movimento de direitos civis nos Estados Unidos. O Congresso americano criou o território de Utah em 1850 e nomeou Brigham Young para ser governador territorial. E aí, os sulistas que tinham se convertido à igreja e foram para Utah, eles tinham escravos e isso se tornou um problema, né? Como que a gente vai fazer agora? Utah ele vai ter que respeitar o direito dessas pessoas de ter escravos ou não. E talvez para evitar problema, o presidente Young ele permitiu que houvesse a escravidão naquele caso, mas ele disse que os membros afrodescendentes, um dia eles teriam todas as bênçãos e até mais.
De acordo com o ponto de vista que havia sido promulgado nos Estados Unidos em 1730, os negros descendiam da mesma linhagem bíblica de Caim que matou o irmão Abel. As pessoas aceitavam esse ponto de vista, acreditavam que a maldição de Deus sobre Caim foi uma marca na pele escura. A servidão dos negros às vezes era interpretada como uma segunda maldição sobre o neto de Noé, Canaã, como resultado da imprudência de Cão em relação a seu pai. Apesar de a escravidão não ser um fator importante para a economia de Utah e ter sido logo abolida, as restrições às ordenanças do sacerdócio permaneceu. Ao final da década de 1940 e 1950, a integração racial estava tornando mais comum na vida americana, e o presidente da igreja, David O. McKay, enfatizou que a restrição existia somente para os homens que eram afrodescendentes. Os negros da Oceania os da ilha do Pacífico, eles podiam receber o sacerdócio, podiam receber as bênçãos do templo, e foi organizada missões entre eles. Na África do Sul, o presidente McKay ele também reverteu a norma de que os portadores do sacerdócio precisavam comprovar a genealogia deles. Mas, como ficou um grande tempo sem os homens negros da África recebendo sacerdócio, os líderes da igreja sentiam que precisava ter uma revelação para mudar essa política. E o presidente McKay não se sentiu inspirado a retirar a proibição. À medida que a igreja crescia em todo o mundo, sua missão global de ir ensinar todas as nações parecia cada vez mais incompatível com a restrição do sacerdócio e o templo. O livro de Mórmon declarava a mensagem de salvação seria apresentada a toda nação, tribo, língua e povo. Embora não houvesse limitações a quem o Senhor convidasse a participar de sua bondade por meio do batismo, as restrições do sacerdócio e o templo criaram barreiras significativas e um problema que ficava cada vez mais evidente à medida que a igreja se expandia para locais internacionais com heranças raciais mistas. E aí o Brasil é importante nisso, porque ao contrário do que acontecia nos Estados Unidos e na África do Sul, onde o racismo legal de fato ele separou e criou sociedades segregadas, o Brasil era mais integrado, mais misto. Não estou dizendo que não havia problemas raciais, mas é evidentemente diferente. E por causa dessa miscigenação, os líderes da igreja, como a igreja estava crescendo no Brasil, começaram a ver, opa, e agora, né? O Templo de São Paulo está prestes a ser concluído, e como vai ficar? Esses irmãos, que muitos descendem de africano, como vai ficar? E aí isso tocou os líderes da igreja. Os líderes da igreja ponderaram as promessas feitas pelos profetas, tais como Brigham Young, de que os negros um dia receberiam as bênçãos do sacerdócio do templo. E em junho de 1978, depois de passar muitas horas na sala superior do templo de Salt Lake, suplicando ao Senhor por orientação divina, o presidente na época, o presidente Spencer W. Kimball, e seus conselheiros na primeira presidência, e os membros do Quórum dos 12 Apóstolos, eles receberam uma revelação. E disseram: ele ouviu nossas orações e por revelação confirmou que chegou o dia, há muito prometido. E aí no dia 8 de junho de 1978, eles disseram: cientes das promessas feitas pelos profetas e presidentes da igreja que nos precederam, de que todos os nossos irmãos que são dignos podem receber o sacerdócio. Eles leram então a declaração, que hoje é a declaração oficial 2. E aí todos puderam então receber o sacerdócio sem distinção de cor ou de etnia. Essa revelação se tornou escritura. Para nós é muito importante saber que Deus não faz distinção de pessoas. Foi uma revelação marcante, um acontecimento histórico. Aqueles que estavam presentes naquele momento descreveram em termos reverentes. Gordon B. Hinckley, depois foi presidente da igreja, ele era membro do Quórum dos 12, lembrou-se desse momento da seguinte maneira: havia uma atmosfera reverente e sagrada no aposento. Para mim, era como se tivesse surgido uma conexão direta entre o trono celestial e o profeta de Deus que estava ajoelhado, suplicando junto com os apóstolos. Naquele círculo, o poder do Espírito Santo nos deu a certeza. E a igreja nunca mais foi a mesma. Em todo o mundo, a reação foi extremamente positiva entre os membros da igreja de todas as raças. Muitos santos dos últimos dias choraram de alegria com a notícia. Alguns relataram sentir um peso coletivo retirado de seus ombros. A igreja começou a ordenação do sacerdócio de homens afrodescendentes. As mulheres e os homens negros puderam entrar no templo em todo o mundo. O elder Bruce R. McConk falou de uma nova luz de conhecimento que apagara o limitado entendimento que eles tinham antes. Nos dias atuais, a igreja rejeita as teorias do passado de que a pele escura seja um sinal de desagrado divino, ou de maldição, ou que ela reflita as ações de uma vida pré-mortal. Ela também diz que o casamento interracial não é pecado, e que os negros e as pessoas de qualquer outra raça ou origem étnica são
iguais. De nenhuma maneira são inferiores a qualquer outra pessoa. Os líderes da igreja hoje, inequivocadamente, condenam todo racismo, passado e presente, sobre qualquer forma. Desde aquele dia, em 1978, a igreja olhou para o futuro, enquanto o número de membros entre africanos, afro-americanos e outras pessoas de descendência africana continua a crescer rapidamente. A gente não tem como saber, porque o registro da igreja não indica a raça que você é, né? Mas a gente sabe que a igreja tem crescido muito na África, nos países africanos, tem a igreja muito forte no Brasil. É o terceiro lugar mais forte, tem muitos descendentes africanos. Então, as bênçãos de Cristo estão disponíveis para toda a família humana, de acordo com as condições que Deus determinou. Ele afirma que não faz acepção de pessoas e declara enfaticamente, qualquer pessoa que é justa, independentemente da raça, é favorecida por ele. Os ensinamentos da igreja em relação aos filhos de Deus estão resumidos em um versículo, no segundo livro de Nefe, que eu já li para vocês. O Senhor não repudia quem quer que o procure. Negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Ok, eu li o texto para vocês. Vamos para outra pergunta. Por que a igreja não faz um pedido de desculpas formal sobre a questão do sacerdócio? Como eu li para vocês, alguns líderes da igreja, eles disseram que viveram numa luz limitada, mas receberam uma revelação e passaram a entender as coisas de uma maneira diferente. O elder Dieter F. Uchtdorf disse certa vez: para ser perfeitamente honesto, houve ocasiões em que membros ou líderes da igreja simplesmente cometeram erros. Talvez tenha havido algo que foi dito ou feito que não estava em harmonia com nossos valores, princípios ou nossa doutrina. Suponho que a igreja seria perfeita somente se nela houvesse pessoas perfeitas. Deus é perfeito e sua doutrina é pura, mas ele trabalha por nosso intermédio, seus filhos imperfeitos. E as pessoas imperfeitas cometem erros. Na página rosto do livro de Mormon, nós lemos, já está logo no começo, né? E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Esse é o modo como sempre foi, e como sempre será até o dia perfeito, em que o próprio Cristo reinará pessoalmente na terra. É triste que alguns tenham tropeçado por causa dos erros cometidos pelos homens, mas a despeito disso, a verdade eterna do Evangelho restaurado, encontrado na Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, não foi maculada, diminuída ou destruída. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo e como alguém que viu pessoalmente os conselhos e os procedimentos dessa igreja, presto solene testemunho de que nenhuma decisão importante que afete essa igreja ou seus membros jamais é tomada sem buscar sinceramente a inspiração, orientação e aprovação de nosso Pai Eterno. Essa é a Igreja de Jesus Cristo. Deus não permitirá que sua igreja seja desviada de seu caminho traçado, ou que falhe em cumprir seu destino divino. Irmãos, uma coisa que devemos entender é que a igreja não é de homens, a igreja é de Deus. Deus ele não erra, embora os homens eles erram. Nesse sentido, a igreja não precisa pedir desculpas. Ela deve permanecer independente acima de todas as outras coisas. Mas os homens da igreja muitas vezes precisam sim pedir desculpas. Vocês por acaso viram Pedro pedindo desculpa aos gentios após receber a revelação de que o evangelho era para eles também? Pedro, ele pediu desculpas por séculos em que os gentios ficaram privados das bênçãos da igreja e do templo. Deus tem seu próprio cronograma e um dia nós veremos que todas as injustiças, dores, restrições teve um propósito divino e que ninguém será privado das bênçãos de Deus. Eu quero colocar um trecho do discurso do elder Joseph W. Sitat, uma autoridade geral da África. Olha só o que ele disse. Há algumas semanas, o elder Melvin Perkins, do Alasca, e eu estávamos ao púlpito
em frente à congregação da estaca Vancouver, no Canadá. Com a voz embargada, ele convidou os santos a refletirem sobre a imagem que se apresentava diante deles, um descendente dos pioneiros mórmons que vieram em carrinhos de mão e um converso pioneiro da igreja de uma longínqua nação da África servindo ao Senhor lado a lado. Desde o humilde início em Fayette, Nova York, há 180 anos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias transformou-se em uma religião mundial. Encontro-me aqui como testemunha dessa obra maravilhosa. Oro para que o Espírito do Senhor esteja com vocês e comigo, enquanto compartilho alguns pensamentos nesta tarde. Sou grato pelas chaves da revelação nesta última dispensação, pelo exercício dessas chaves por profetas vivos, desde a restauração. Os filhos de Deus na terra têm hoje mais plenamente do que em qualquer outra época a oportunidade de compreender seu plano de felicidade para eles. O amor de nosso Pai Celestial tem se evidenciado à medida que o caminho é aberto para que todos, vivos e mortos de todas as nações, agora e no futuro, recebam a exaltação em sua presença de acordo com o exercício de seu livre-arbítrio. O padrão é o mesmo, e a bênção é a mesma para todos. Deus reafirmou que não faz acepção de pessoas. O Evangelho espalhou-se na terra de uma forma tal que assegura o cumprimento dos propósitos de Deus de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Depois da queda, nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram um convênio eterno com Deus para sua salvação. À medida que se multiplicaram os filhos de Adão, surgiram dois grupos. Um deles, liderado por Enoque, guardou tão bem o convênio que não pôde mais permanecer na terra. Portanto, o Senhor os recolheu para si. O segundo grupo foi vencido pela iniquidade de tal forma que sofreu os julgamentos de Deus. O dilúvio varreu-os da terra, deixando apenas a família de Noé, um descendente justo de Enoque. E Deus fez convênio com Noé, com a promessa adicional de que a vida na terra não mais seria destruída por dilúvios. Quando a família de Noé se multiplicou mais uma vez, muitos se tornaram iníquos. Levados pelo orgulho, edificaram a Torre de Babel. Deus permitiu que os julgamentos dos céus caíssem sobre eles. Sua língua foi confundida, e eles foram espalhados sobre a face de toda a terra. Somente alguns que eram obedientes foram preservados. Entre esses estava o irmão de Jared, um homem de grande fé, que suplicou ao Senhor em favor dos jareditas justos. O Senhor os guiou para o continente americano, com a promessa de que, se o servissem, seriam livres da servidão e do cativeiro e de todas as outras nações debaixo do céu. Os nefitas também foram mais tarde guiados a esse continente. Ao final, tanto a civilização jaredita como a nefita foram destruídas, por não se terem provado fiéis. Abraão, um descendente de Noé, outro homem preservado de grande fé, foi guiado a Canaã. Deus fez convênio com Abraão, com promessas adicionais de que sua posteridade aumentaria como as estrelas do céu, e que em sua semente seriam benditas todas as nações da terra. As nações da promessa eram os descendentes de Noé, espalhados desde a Torre de Babel, conhecido de maneira geral como os gentios. Deus renovou a aliança com Isaque, o filho de Abraão, e seu neto Jacó. Tornou-se Israel. Por não terem os descendentes de Israel suportado as condições do convênio, ele foi mudado durante a dispensação mosaica. Foi apresentado um convênio menor, que continuou entre os filhos de Israel, até que Cristo restaurou a plenitude do Evangelho durante seu ministério mortal. Depois de sua ressurreição, o Salvador indicou que o tempo para que o Evangelho fosse levado aos gentios havia chegado. Antes, na parábola dos trabalhadores na vinha, ele revelara que as nações dos gentios seriam visitadas e convidadas
uma a uma. No entanto, as bênçãos seriam as mesmas, não importando a ordem do convite. Depois da ascensão do Salvador, Pedro, o apóstolo presidente, um descendente de Israel, permaneceu com as chaves do sacerdócio com as quais orientou a igreja. É significativo que, embora o Salvador já tivesse dado permissão, Pedro só batizou o primeiro gentil, Cornélio, depois de receber revelação específica para fazê-lo. O ministério aos gentios foi interrompido pelo martírio de Pedro e a morte dos outros apóstolos. Depois disso, as chaves do sacerdócio foram tiradas da terra. Seguiu-se um longo período de apostasia. As chaves foram restauradas em 1829 por Pedro, Tiago e João, ressuscitados a Joseph Smith, pouco antes da organização da igreja. O Evangelho, em sua plenitude, estava novamente sendo estabelecido na terra e começou a espalhar-se entre as nações dos gentios como novo e eterno convênio. Por meio do profeta Joseph Smith, o Senhor revelou que os critérios determinantes para a ordem em que as nações dos gentios devem ser convidadas inclui a capacidade de nutrir espiritual e temporalmente o reino de Deus, como estabelecido na terra pela última vez. Vemos que, à medida que a igreja restaurada começou a ser restabelecida sobre a terra, os profetas vivos procuraram a vontade de Deus e a seguiram o respeito de como o evangelho deveria espalhar-se entre as nações. É bom estar vivo para ver a época prevista pelo profeta Zenos na alegoria da oliveira, quando os justos de todas as nações da terra se tornariam participantes do convênio de Deus com Israel. Tenho visto os bons frutos do evangelho florescerem no meu continente natal, a África. Em apenas 30 anos, existem 300 mil santos lá. Nas doutrinas e princípios do Evangelho restaurado, muitos estão encontrando um alicerce firme para a sua fé. Famílias que saíram de suas comunidades rurais à procura de um futuro melhor nas cidades e metrópoles, encontraram uma nova forma de apegar-se às suas fortes tradições familiares, progressivamente atacadas nesta era de globalização. O Espírito do Senhor está se manifestando poderosamente entre as pessoas. Uma nova cultura celestial está se desenvolvendo nos lares, nutrida pelo apego imediato ao conselho do profeta vivo, para que façam oração e estudem as Escrituras diariamente, e se reúnam em família uma vez por semana na noite familiar. Como resultado, muitos conseguem quebrar os grilhões das tradições que restringem o exercício de seu arbítrio. Como ilustração vinda da experiência pessoal, 3 de nossos filhos casaram-se recentemente no templo, sem necessidade do dote, uma prática tradicional que faz com que muitos rapazes e moças vivam juntos, sem se comprometerem mutuamente. O que a igreja tem feito hoje para combater o preconceito e o racismo, para eliminar essas coisas? O presidente Russell M. Nelson tem falado muito sobre preconceito racial e como que os membros devem se envolver na luta. Ele disse: nós nos juntamos a muitos de todos da nação e ao redor do mundo que estão profundamente tristes com as recentes evidências de racismo e um flagrante desrespeito pela vida humana. Abominamos a realidade que alguns neguem aos outros o respeito e as mais básicas das liberdades por causa da cor da pele. Também nos entristecemos quando esses ataques à dignidade humana levam a uma escalada da violência e agitação. O Criador de todos nós convida cada um de nós a abandonar atitudes de preconceito contra qualquer grupo dos filhos de Deus. Qualquer um de nós que tenha preconceito com outra raça deve se arrepender. Deus ministra constantemente aqueles que eram excluídos, marginalizados, julgados, negligenciados, abusados e desprezados. Como seus seguidores, podemos fazer menos que isso? Pessoal, vou colocar outro trecho do profeta falando. Prestem atenção no que ele diz. Cada um de nós tem um potencial divino, pois cada um de nós é filho ou filha de Deus. Somos todos iguais a seus olhos. As implicações dessa verdade são profundas. Irmãos e irmãs, peço que ouçam com atenção o que direi agora. Deus não ama uma raça mais do que outra. Sua doutrina a esse respeito é clara.
Ele convida todas as pessoas a se achegarem a Ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Garanto a vocês que sua posição diante de Deus não é determinada pela cor de sua pele. A aprovação e desaprovação de Deus depende de sua devoção a Ele e a seus mandamentos, e não da cor de sua pele. Lamento que nossos irmãos e irmãs negros em todo o mundo estejam enfrentando as dores do racismo e do preconceito. Hoje, conclamo nossos membros em todos os lugares a liderar os esforços de banir atitudes e ações de preconceito. Suplico a vocês que promovam o respeito por todos os filhos de Deus. A questão para cada um de nós, a despeito da raça, é a mesma. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que suas palavras, seus mandamentos e seus convênios influenciem o que fazem todos os dias? Vão permitir que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Estão dispostos a permitir que qualquer coisa que Ele precise que vocês façam tenha precedência sobre quaisquer outras ambições? Estão dispostos a ter sua vontade absorvida pela vontade dEle? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu sei que foi um vídeo longo, tem muito mais que eu poderia falar, mas acho que é suficiente para entender que a questão da cor da pele é mais simbólica do que literal nas Escrituras e que não podemos usar elas para justificar preconceito e racismo. Obrigado por terem assistido. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.